Esses caras são homens inseguros. Inseguros. Pra mim, me passa uma vibe muito de insegurança, né? Eu não tô falando só em relação à sexualidade. Eu acho que até esse não é o ponto principal. Eu tô falando de segurança pessoal, sabe? Segurança no sentido de se garantir na vida, de enfrentar a vida, sabe? E aí eles disfarçam as suas inseguranças, tá? Exaltando esses princípios reacionários, entendem? Então, cadê os machos? Então é uma questão de macheza. Não precisa de mais projetos de lei. Este país não precisa mais de emenda. Este país precisa de homens com testosterona. Fala, seus mal diagramados, a pergunta que não quer calar na extrema direita é a seguinte: afinal de contas, onde foram parar os machos desse país? Sim, uma pergunta que também é feita com frequência em banheirões da Smart Fit ou na Bubu Lounge, virou um mantra do bolsonarismo, obcecado por virilidade e a eterna busca pelos machos que supostamente não existem mais e ficaram num passado idealizado. Passado esse em que eles acham que o avô era tipo o Arnold Schwarzenegger, mas era no máximo o Mazzaropi. No último domingo, idosos de Copacabana acordaram cedo para tomar café na padaria e passear com o Shih Tzu antes do almoço. Mas não só. O 21 de abril foi um dia especial. Dia também de tirar a camisa da CBF com cheiro de naftalina do armário e prestigiar o mito que realizava uma micareta nas imediações com aquele combo típico de neopentecostalismo freestyle, babação de ovo com o Elon Musk, perdão aos patriotários presos no 8 de janeiro e muito, mas muito delírio. Em cima do trio elétrico, os mesmos meliantes de sempre. Carluxo, Bananinha, Flávio, Cláudio Castro, Ramagem, Jorginho Melo, Braga Neto, Valdemar e Nicolas Ferreira. Aliás, o deputado federal por Minas Gerais se destacou no ato por uma frase que se tornou clássica instantaneamente: o Brasil precisa de mais homens com testosterona. Este país precisa de homens com testosterona. A fala de Nicolas, na verdade, estaria mais para ato fálico. E é irônico que a exigência de machos com testosterona parta justamente de um parlamentar que aos 28 anos de idade não possui sequer barba na cara. Não é a primeira vez que um direitista convicto exige um macho. Malafaia costuma gravar vídeos em que procura machos. Tem macho aí ou não? Paulo Belinsky, profissional em tiroteio doméstico, revelou o desejo de palestrar em uma universidade esquerdista para ver se encontrava macho mesmo. E Rodrigo Constantino cometeu aquele clássico texto na Gazeta do Povo em que questionava onde foram parar os machos. Não falta muito... Sabe, porque essa ideia de macho, assim, que eles falam, né, galera, é uma coisa, assim, que eles tiram da cabeça deles, né, testosterona, os machos, não sei o quê. Mas vamos entender que isso aí é para tentar mobilizar, né, os princípios conservadores, aquela coisa de uma sociedade patriarcal, né, onde o macho ele representa, né, não estou falando de macho fêmea da biologia, não, o macho do ideal conservador, sabe, né, o lenhador, o militar, né, o halterofilista, né. Que quando a gente vai olhar o lenhador, o militar e o alterofilista, não são isso que eles idealizam, é uma idealização, né, que para eles representa força, né, representa imposição e tal. E que, na minha interpretação, só esconde as suas próprias fraquezas. E isso não tem nada a ver com ser viril, ser másculo, ser, enfim, hétero. Não. Não. Isso aí é uma outra discussão. Né? É simplesmente o fato de ser um conjunto de ideias que eles representam a partir dessa macheza, né? Por exemplo, essa galera gosta muito de se colocar como machão, com uma arma, né? Com uma arma. Aí fica mais macho, não é isso? Mais viril, né, com mais testosterona, né, uma arma automática automaticamente faz o teu nível de testosterona na cabeça desses imbecis aí explodir, né, porque veja, você não precisa ser macho, né, para ter coragem, para ter força, para ir pro embate, né? Só a gente vê tantas mulheres aí que são muito mais corajosas e combativas que os ditos machos da direita, não é isso? Não só no parlamento, como nos movimentos sociais e tudo mais, né? Para mim, uma das mulheres mais guerreiras que a gente tem no parlamento, né, é a Erika Hilton, né? Que é uma mulher extremamente forte, que não baixa a cabeça para ninguém, ela que é a minoria da minoria ali dentro,
né, com um bando de gente escrota, né, o tempo todo tentando desestabilizá-la, né, e ela não baixa a cabeça para ninguém. Entendeu? Então, para usar aqui o linguajar tosco desses imbecis, ela é muito mais macho, né, que qualquer um deles, né? Isso não tem nada a ver com macheza, gente. Isso é coragem, isso é força, isso é fibra, né? E o Brasil não precisa disso, não. Tá? Isso aí é outra coisa. O que o Brasil precisa, na verdade, é de consciência de classe. Isso que o Brasil precisa. A gente tem que trabalhar para conseguir conscientizar as pessoas. Saca? A gente tem que trabalhar para que a gente consiga oferecer respostas, resolução de problemas. Né? A gente tem muitos problemas. A gente tem um governo, a princípio de esquerda, eleito com o apoio da esquerda, que é um governo de frente ampla, né? O Zé Dirceu foi dizer que era um governo de centro-direita e já deu BO. Eu acho que eu concordo com o Zé Dirceu, mas tudo bem, a gente sabe das limitações, depois a assessoria dele voltou atrás e tal, não sei mais o que, né? Porque, enfim, puxaram a orelha dele, né? E, enfim, é uma discussão, até porque eu acho que ele podia, em vez de estar fazendo esse tipo de crítica, ele podia estar tensionando internamente. Mas eu, sinceramente, não sei se ele está fazendo isso ou não. Mas a gente precisa, na verdade, encontrar a nossa via revolucionária. É isso que a gente precisa. A gente precisa atualizar a nossa teoria revolucionária. A gente precisa encontrar uma forma de quebrar os algoritmos, de resistir à ideologia, de avançar contra a alienação. É isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de entendimento, de luta da classe trabalhadora. A gente tem que sair dessa fase apenas da reação. A gente tem que partir para a ação. A gente tem que colocar a direita, né, os machos aí, os conservadores todos na defensiva. E disso que o Brasil precisa. O Brasil precisa do povo organizado. O Brasil precisa de uma revolução socialista. O Brasil precisa que a gente consiga um diálogo mais direto com as pessoas. A gente precisa de mais trabalho de base. A gente precisa de mais de associações de bairro, de coletivos de luta. Saca? A gente precisa ocupar os espaços de interação coletiva, sabe? Em todas as áreas, sabe? De toda sorte, né? A gente tem que, onde tiver mais de 3 pessoas, a gente tem que estar junto, tem que ter um dos nossos lá, botando pilha, botando aquela pulguinha atrás da orelha. É disso que a gente precisa. A gente precisa de homens, de mulheres, de não binários, a gente precisa da classe trabalhadora, saca? A gente precisa de união, de irmãos de classe. É disso que o Brasil precisa. A gente precisa enfrentar esses caras que utilizam... Porque, veja, isso é um movimento fascista. Isso já está claro. E o movimento fascista é um movimento reacionário. Então ele pega esses elementos que são constituintes da sociedade capitalista, né? O patriarcado, né? A homofobia, o preconceito racial, no caso o racismo, a xenofobia. Eles têm que exaltar essas coisas. É por isso, tá, gente, que vem sempre com essa história de falta macheza, né? Cadê os machos? Esses caras, que todos eles ali que o Helder apresentou, são homens inseguros. Inseguros. Para mim, me passa uma vibe muito de insegurança. Né? Eu não tô falando só em relação à sexualidade. Eu acho que até esse não é o ponto principal. Eu tô falando de segurança pessoal, sabe? Segurança no sentido de se garantir na vida, de enfrentar a vida, sabe? E aí eles disfarçam as suas inseguranças, tá? Exaltando esses princípios reacionários. Entendem? Então, cadê os machos? Então é uma questão de macheza, né? É isso. E a gente tem que combater esse discurso, sabe? Combater esse discurso, não só o discurso, a gente tem que combater em todos os sentidos. Sabe? Por quê? Porque eles são nossos inimigos de classe. A gente tem que combater essa turma enquanto classe. É isso que a gente tem que fazer. E a gente tem que buscar unir os nossos. E a gente sabe que a classe trabalhadora ela é extremamente diversa, composta por várias minorias políticas, que são maioria numérica. Né? As minorias políticas são maioria numérica. Então a gente tem que unir as minorias políticas para que essa maioria numérica se imponha. Porque o que eles têm é o capital do lado deles, a ideologia do lado deles, os instrumentos de dominação de classe do lado deles,
os aparatos de violência cotidiana do lado deles. O que nós temos para enfrentá-los, a não ser a nossa organização coletiva? Então é isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de consciência de classe e de organização coletiva. É isso que a gente precisa para enfrentar esses caras.